Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Desvendando Original, onde a gente faz de manhã estudos de hebraico e às vezes de grego, e na parte da tarde a gente tem uma reflexão mais sobre o cenário dos fatos que estão acontecendo e fazemos a nossa oração da tarde a partir das 4 horas. Então você é nosso convidado para participar sempre conosco aqui de manhã cedo às 6 da manhã com essa nossa reflexão e às 4 da tarde com a análise do cenário e também a oração do dia, essa corrente de oração aqui que você é nosso convidado para participar conosco. Hoje a gente vai refletir sobre por que é tão importante na Bíblia esse conceito do sangue como um instrumento para perdão, né? E para isso, como não poderia deixar de ser, a gente vai até as origens da expressão hebraica para sangue, que é dam. Se a gente for transliterar, ou seja, colocar com as nossas letras, nosso alfabeto, a gente vai ter D-A-M, dam. Mas em hebraico são só duas letras, dalet, que representa a letra D, e mem, que representa a letra M. Dalet significa porta e mem em hebraico vem de maim, que significa água. E então seria a ideia de porta e de água. Mas tem uma coisa muito interessante, né? A letra dalet, ela traz como é porta, ela traz também a ideia de movimento, né? De entrada e saída. É só você ver onde essa letra aparece também de forma muito simbólica, é na palavra hebraica para peixe, que é dag. É a letra dalet, que é porta, e a letra gimel, que é pé, né? Então, o que seria o peixe em hebraico dentro desse sentido? A gente poderia interpretar como o dalet sendo porta, com ideia de movimento, e a letra gimel é o pé, né? Então, o peixe é aquele que está sempre com o pé ou a cauda, né, balançando para poder andar, né? Muitos peixes ficarem parados morrem, né? Então, o peixe está sempre movendo a sua cauda para poder, né, se alimentar e sobreviver, respirar e por aí vai. Então, a letra dalet, ela traz essa ideia de movimento, né? E a letra M é a ideia de água. Então, mas pode representar o sangue também, ou a ideia de líquido em geral. Então, a palavra hebraica para sangue é dam, dalet, que é porta ou movimento, e mem, que é água, né? Maim. Então, ou líquido. Então, a palavra dam, a gente poderia fazer uma interpretação aqui metafórica, criativa, como se diz na teologia, né? Fazendo uma brincadeira com a estrutura das palavras. A ideia de sangue significa, então, líquido em movimento, né? Então, olha que interessante, sangue é o líquido em movimento. Ou seja, se o sangue parar, aí acontece uma outra palavra que tem o M também, que é o líquido, é mut, que é a morte, né? Então, mut, pessoal, é a ideia de que você tem o líquido, o M, e você tem o tav, que é a ideia de cruz ou sinal, né? Então, se você tem dam, o líquido está em movimento, isso traz vida. Se o líquido para de se movimentar, ou seja, se o coração para e o sangue não circula no corpo, vem a mut, que é a morte, tá? É o sinal do sangue derramado. O sinal do sangue é o sangue em evidência, é o sangue mostrando o sinal. Então, o sangue em movimento, dam, vida. O sangue parado, mut, morte. Tem até uma curiosa semelhança com a ideia em inglês, né, de mute, que é mudo, né? Quando o animal está vivo e está se movimentando, ele está saudável. Quando ele está mudo, o sangue para, o sangue derramou e ele morreu, tá? Então é muito interessante na Bíblia a gente ver essa correlação entre dam, que é sangue, e mut, que é morte. As duas palavras têm a letra M, e não é por outro motivo que a letra M hebraica, que dá origem a maim, que significa água, a letra M, desde os idiomas ancestrais antigos, ela sempre teve o desenho de ondinhas, né? Ondinhas assim pontudas ou ondinhas mais arredondadas. Por quê? Porque a letra M, nos idiomas ancestrais, ela sempre representou o líquido, a água ou mar, né? Em hebraico, mar é yam. Yam tem a letra M também. Então, por que a Bíblia fala tanto sobre a vida está no sangue, né? Pelo derramamento de sangue, há perdão de pecados. Sem derramamento de sangue não há perdão de pecado, mas Cristo de uma só vez fez um sacrifício perfeito para que não haja mais derramamento de sangue para perdão de pecado. De uma só vez entrou no Santo dos Santos e tal, fazendo esse sacrifício perfeito. Isso tudo lá no livro de Hebreus ali.
Por que a gente fala sobre isso? Porque com o sangue do cordeiro sendo derramado, ele tira a vida dele e passa para frente, ou seja, o movimento que estava nele passa para um movimento que está na frente. E curiosamente, né, essa ideia de mute, morte, né, pensando em mute em inglês, mudo, né, quando um ser ou uma pessoa morre e fica muda, né, é interessante lembrar que as profecias sobre Cristo diziam que ele foi entregue como uma ovelha muda aos seus tosqueadores, tá? Então, mute, sinal do sangue derramado, mas dentro do plano de Deus, a morte traz vida. E aí é exatamente quando Jesus fala que a semente, se não morrer, não pode frutificar. Ela tem que morrer primeiro. Então é curioso, né, que esse líquido em movimento do sangue, ele pode parar quando morre, fica-se mudo, mas depois ele é restaurado e traz vida e vida e abundância, né? Jesus fala, né, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a salvação vem pelo dam, que é o sangue, o derramamento de sangue de Cristo, poderoso para perdoar todo pecado, porque ele traz o líquido em movimento, ele traz vida, né? Jesus sempre se movimentou muito, né, pregando a palavra e sempre enviou os seus discípulos ali em movimento também, os 70 discípulos de Cristo enviados de 2 em 2. Então Cristo traz esse movimento. E a gente sabe que a palavra dam, se você bota um A na frente, ela fica Adam. Então aí é muito interessante, porque Adam é o homem, né? É o nome do primeiro homem, Adão, mas é também a ideia de humanidade. Então Adam é aquele que tem a cor do sangue, ou é aquele que a sua vida vem por meio do sangue, ou é aquele cuja força vem pelo líquido em movimento, né? Então a humanidade, Adam, Aleph, touro, força, Dalet, porta ou movimento, Mem, água ou líquido. Então, se a gente pega a palavra Adam, que é o Adão ou humanidade, formado por 3 letras. Aleph, touro ou força, D, Dalet, porta ou movimento, Mem, líquido ou água. Ou seja, aquele cuja força vem pelo líquido e movimento. A humanidade extrai a sua força do seu sangue que circula no nosso corpo, nos nutre, nos limpa e traz esse movimento. Da mesma forma, pensando no corpo espiritual, que é a igreja, pensando no templo do Espírito Santo, que é o nosso templo, o nosso corpo espiritual, nós também extraímos vida desse líquido em movimento, que é o sangue de Cristo, que ao mesmo tempo que leva os nutrientes para todo o corpo, que é a igreja, também nos limpa tirando toda a impureza. Então, Dam, que é sangue, dá origem a Edom, que é vermelho, que é a cor do sangue da terra, Adamá é a terra e Edom é vermelho. Então, Adão é o vermelho, porque tem a mesma cor da terra, porque o ferro que está na terra está no corpo dele, né? O elemento químico ferro que está ali nos metais alcalinos terrosos, né? Dentro da estrutura atômica da areia e da terra, esse elemento está no sangue também, é o que faz o transporte do oxigênio. Então, Deus pega e cria o homem a partir do pó da terra, porque desse pó estava o elemento que torna a terra vermelha, torna o sangue vermelho, traz o poder do sangue de transportar oxigênio, ou seja, transportar vida. Esse é o poder do sangue de Jesus na minha vida e na sua vida. Trazer movimento, fazer com que o líquido se movimente. E esse líquido em movimento não é só o sangue, é a água da palavra também, que quando nós ouvimos a palavra, a gente recebe o dom da fé. Quando a gente recebe o dom da fé, aí o que era impossível se torna possível, porque não há nada impossível ao que crê. O apóstolo Paulo nos ensina, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra, que é a água, ela penetra nos nossos ouvidos, começa a se movimentar dentro do nosso interior, de forma que, assim como aconteceu com a mulher samaritana, se a gente está cheio de Deus, dessa água em movimento, seja pelo sangue de Cristo, seja pelo líquido da água da palavra, quando isso tudo está em movimento dentro de nós, como novos seres novos que passaram pelo novo nascimento ali, que Jesus falou para Nicodemos, que é nascido da carne é carne, que é nascido do espírito é espírito, aquele que não nascer da água e do espírito não herdará o reino de Deus. Quando isso tudo começa a se movimentar, esse líquido todo em movimento dentro de nós, quando a gente abre os nossos lábios, rios de água viva fluem do nosso interior, trazendo vida para o próximo, né?
Então, pessoal, esse é o poder do sangue de Jesus. Restauração, salvação, renovo, e isso é uma reação em cadeia. Quando você está cheio desse sangue, cheio dessa água da palavra, ao abrir os seus lábios, esse mesmo rio de vida passa para quem está ouvindo a palavra que sai dos seus lábios, tá? Então receba essa reflexão em nome de Jesus. Se você quiser estudar mais grego e hebraico, fica o convite para você dar uma olhada nos meus livros Karpós, Desvendando os Frutos do Espírito, que é em cima do grego e do hebraico, e o livro Davi, o Homem Projetado por Deus, que esse é todo em cima do hebraico. Você vai entender vários mistérios interessantes, o significado do nome de Golias, o significado do nome de Davi, vários mistérios que estão ali guardados dentro de uma leitura bíblica que parte de um referencial da cultura judaica a partir do idioma hebraico antigo, tá bom? Fica esse convite. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar o seu like. Se você já é inscrito no canal, verifique se a sua inscrição está ativa. Se não é inscrito ainda, fica o convite para você se inscrever. Eu peço um único favor para você. Aqui embaixo tem um botãozinho compartilhar. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos e avise para eles que todo dia de manhã, às 6 da manhã, tem estudo de grego e hebraico aqui, uma pregação da palavra, uma reflexão bíblica para você começar bem o seu dia, começar com vitória, e é o que eu peço a Deus sobre você: vitória sobre a enfermidade, vitória sobre a falência, vitória sobre o desemprego, e que Deus abençoe você em nome de Jesus. Tenham todos vocês, todos nós, uma semana abençoada, guardados pelo poder do Espírito Santo, no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, que nenhuma arma forjada contra nós possa prevalecer, porque somos mais que vencedores em Cristo Jesus, e sabemos que maldição sem causa não prospera, e quem é do Senhor, o maligno não lhe pode tocar. É isso que eu profetizo sobre a sua vida e as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Um abraço, uma excelente semana para vocês, examine todas as coisas, retém que é bom. Valeu!